Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os bárbaros, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e alegraram e ficaram felizes. Ao mesmo tempo elegeram Estevão, cheio do Espírito e de fé, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui está, meus amados irmãos e amigos, glória a Deus, a instituição dos diáconos. Glória a Deus. Lá no princípio, quando Jesus Cristo inaugurou a sua igreja, Atos capítulo 2, os apóstolos começaram a se desenvolverem na pregação e ganharem almas para o reino de Deus. Houve a necessidade de colocarem pessoas com capacidade, que tinha, portanto, sabedoria e muito mais da parte de Deus, a espiritualidade, que isso é muito importante. Diz a palavra que aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Conforme 1 Timóteo, capítulo 3 e 13, o apóstolo Paulo aqui determinou que aqueles que servem bem, que são honestos, que são bons, que são limpos de coração, glória a Deus, então ele tem uma vida no seu diaconato, que é um ministério instituído pelos apóstolos na igreja para servir a Deus e ao seu povo. Sempre tem que ter essas pessoas dispostas, amigas, pessoas espirituais que olham para Deus, levantam os seus olhos aos céus, levantam as suas mãos em oração fervorosas, glória a Deus, orando por eles mesmos e por todos aqueles que estão na face da terra. Porque é importante observar que Jesus disse que nós somos o sal da terra. Para que algum material não entre em estado de putrefação, é necessário se colocar o sal. O caso aqui, que Jesus falou, somos nós. A terra já estaria no estado de putrefação, tudo arrasado, acabado, se não tivessem homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, orando, buscando a presença do Senhor. Assim como Deus instituiu os levitas naquela época passada, no Velho Testamento, para as atividades sagradas no culto, auxiliando os sacerdotes, da mesma forma a igreja, glória a Deus, hoje, crescente, precisava sim dos que pudessem ajudar os apóstolos. A igreja crescia e era necessário, era a mesma página, a mesma situação. São 2 grupos de judeus, que origem dos 2 grupos nós observamos, mais ou menos 605 anos antes de Cristo, quando Nabucodonosor levou cativa a primeira e leva os judeus para a Caldeia. Muitos deles nunca mais retornaram à sua terra, exceto um grupo pequeno de Zorobabel, para a reconstituição do templo, e depois outras levas com Esdras e Neemias no Velho Testamento. Mas como nós sabemos que nós estamos falando aqui de tempo presente, falando de diaconato, que é do ministério de Cristo, quem eram os gregos e hebreus? Então, meu irmão, 2 perguntas importantes para que você possa observar. Primeiro, eram 2 grupos de judeus que se converteram, eles se convertiam e estavam no meio da igreja. É uma referência dos judeus de fala grega ou da diáspora,
muito que preferem chamá-lo de judeus gregos. Então, diferentes dos judeus que chamavam, portanto, palestinenses ou, quem sabe, aramaicos. Então, esses dois grupos de pessoas, como também nós vemos nos dias em que vivemos, que tensão cultural, havia uma antiga rivalidade entre esses grupos. Os judeus aramaicos, eles olhavam com suspeita os seus companheiros ou compatriotas helenistas por terem habitado fora daquela terra de Israel. Agora pertencia a uma nova comunidade onde Jesus, nosso Senhor, havia abolido a parede da separação, porque havia uma parede de separação. Até mesmo o Senhor havia falado isso lá em Isaías 59, dizendo que há uma grande parede entre nós, entre Deus e nós, entre vós, porque é o pecado. Mas Deus não está com sua mão encolhida, nem o seu braço recolhido, para que não possa estender e abençoar. Então, isso é importante, que essa parede de separação com a vinda de Jesus, foi ela, portanto, tirada. Mas ainda havia certa tensão cultural entre eles. Pessoal helenistas aparecem apenas 3 vezes, conforme Atos 9 e versículo 29. Além da passagem em foco, como nós falamos aqui, até então o evangelho ainda não havia sido pregado aos gentios, conforme Atos 11, 17 e 18. Então, meus queridos irmãos, a discriminação e preconceito eram coisas na época, porque as suas viúvas eram desprezadas, o ministério cotidiano, a discriminação e o preconceito não deve ter lugar no meio da igreja do Senhor e nem no meio dos discípulos, não era para ter. Esta pregação precisa ser eliminada no meio do povo de Deus, pois isso entristece o Espírito Santo e torna-se uma barreira que impede o Senhor nosso Deus de operar em nosso meio. Então precisamos ter sempre o cuidado de nunca ter conosco esses dois tipos de coisa, discriminação e preconceito. Por isso, divide o povo de Deus e o diabo se aproveita da ocasião para suscitar discórdia entre os que professam a fé em Jesus Cristo. Você se dividiu do mundo de pecado, o inimigo começa a lhe procurar. Como um caçador na mata, procurando com a arma nas costas para ali arrasar, matar aquele que ele encontra, a sua caça preferida. Então a caça preferida para o inimigo são aqueles que fazem a vontade de Deus. Tem a obra dos 12, que são os 12 apóstolos, e a obra dos 7, que são 7 diáconos. Começo da estrutura hierárquica que nos mostra a palavra de Deus, aleluia. O texto não diz explicitamente que esses 7 foram escolhidos para o diaconato, mas como é aquilo que traz, portanto, de consciência deste homem, daquela mulher que é chamada para servir a Deus. No caso do diaconato, este homem, desde o 3º século depois de Cristo, e admitem que eles exerceram o cargo que o apóstolo Paulo mais tarde chamava de diácono na casa do Senhor, para servir, para distribuir a ceia, para cuidar da casa de Deus, cuidar, ajudar, auxiliar o trabalho de Deus. Com o passar do tempo, a igreja foi se estruturando hierarquicamente, de modo que a comunidade cristã em Filipe, naquela época ainda, nos dias dos apóstolos Paulo e outros, já perseveravam e se apresentavam ali, portanto. Um estudo sobre este assunto mostra que isso depende muito da época e lugar. Não era uma estrutura inflexível e diagmática. Era uma estrutura onde o Espírito de Deus estava ali convocando uma pessoa, uma a uma, a Assembleia Geral Extraordinária. Glória a Deus, é a primeira vez que nós temos os 12 para designar os apóstolos e discípulos, glória a Deus, os seguidores de Cristo aparecerem no livro de Atos.
é o que mostra a palavra do Senhor. A convocação da multidão pelos apóstolos, que revela que há decisões na igreja, sim, aleluia, que precisam ser tomadas com a Assembleia Geral, reunidos juntamente com os crentes. Foi uma reunião democrática, direção do Espírito Santo, glória a Deus, diferente da democracia política hoje. Era uma questão interna, um problema entre irmãos e entre eles, mas muito sério. Os líderes seguiram o modelo determinado por Jesus, convocando os crentes conforme Mateus 18, 15 a 17. Jesus mostra que o homem tem que estar pronto a ouvir, pronto a praticar. E se ele ouve a palavra e pratica a palavra de Deus, ele tem que estar de acordo com o que está escrito. Então vem a função dos diáconos. Segundo a Bíblia, estudo pentecostal, que nós fizemos esse assunto para nossa meditação, o apóstolo Paulo apresenta 10 qualificações para o diaconato. É 10. Glória a Deus. E 16 para o presbítero, conforme 1 Timóteo 3, 1 a 13, que nos mostra também Tito, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 5 ao versículo 9. Então, a função dos diáconos não ficou muito clara nas epístolas paulistas. O texto de Atos 6, de 1 a 6, mostra qual o dever dos 7 escolhidos servir às mesas, conforme versículo 12. O sentido de servir está, o verbo que nos traz para servir é exatamente obedecer. Obedecer a palavra, onde vem o termo diácono, que significa servo ou mensageiro. A função diz respeito não somente ao alimento posto para as viúvas, mas também à administração financeira em geral da própria igreja. O próprio Jesus aplicou esse termo a si mesmo em Mateus 20, versículo 28, e disse ele que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Ainda Marcos 10, 15 e outros. É, meu irmão, pois uma função importante, geralmente os pastores começam ministerialmente como diácono, por isso acumulam também este cargo, pois a sua chamada é a de servir ao povo de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Venha servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor com alegria e com prazer. São esses os nossos termos que nós temos para levar até você essa figura, essa imagem do que é ser um diácono, um servidor do Senhor, para trabalhar, para ajudar. Deus te chama para este trabalho. Deus te chama para este ministério. Venha servir ao Senhor. Venha louvar o Senhor. Tome, portanto, esse exemplo da palavra de Deus, exemplo de Estevão, que foi um homem que era cheio do Espírito Santo e sabedoria para servir o Senhor, porque o Senhor merece o melhor. Oremos em o nome de Jesus para a glória do santo nome do Senhor. Ó Pai querido, derrama o teu poder, derrama a tua unção, a tua bênção, acampa o teu anjo ao nosso redor e faça, meu Deus, de cada um de nós um templo, uma morada do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, com sabedoria, com entendimento, o Senhor nos faça cada dia para pregar a tua palavra e para levar o teu evangelho àqueles que necessitam. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós suplicamos, nós te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Você que está orando conosco, diga amém também, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.